Gostaria de aprender uma resposta hoje. Essa resposta à pergunta: o porquê dos dons extraordinários. O porquê dos dons extraordinários. Tem problema com este assunto no mundo religioso? E pode ser por causa do coração enganoso do homem e pelo engano de Satanás. Ele gosta de usurpar aquela glória devida ao Senhor. E os dons passaram na história da igreja para dar glória ao Senhor. E vamos aprender a resposta dessa pergunta. O porquê os dons extraordinários. Sabemos que Deus faz tudo para a sua glória. Amém? O que Ele quis, Ele fez. Na leitura de hoje de manhã, Salmo 135, versículo 6. E Ele coopera todas as coisas juntamente em nossas vidas, para o nosso bem e para a sua glória. Porque dEle, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Cristo é o Deus conosco. Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é o resplendor da sua glória. Então, os dons extraordinários, sinais, prodígios, maravilhas, milagres, têm a ver com a glória de Deus em Jesus Cristo. Em João 5, 36, melhor, João 2, versículo 11, para começar. Deus quer que Jesus seja destacado e crido como o Messias prometido. Para isso, quando Cristo estava aqui na terra, Deus destacou Cristo, o Messias. O que significa a palavra Messias? Ungido. O que significa a palavra Cristo? Ungido. Cristo é o Messias esperado no Velho Testamento. Cristo é o Messias prometido. Em João capítulo 2, versículo 11, na primeira manifestação de milagres por Jesus, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná de Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Os seus discípulos creram nele. Mais tarde no estudo vamos encontrar em Marcos 16 que esses sinais seguirão os que crerem. Cristo manifestou a sua glória pelo milagre de trocar a água por vinho, no primeiro milagre dele. Manifestou a sua glória. O propósito daquele primeiro milagre era para manifestar a glória de Deus em Jesus Cristo. Autenticar. Jesus é o Messias. Essa é a glória do Pai. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná de Galileia e manifestou a sua glória e os discípulos seus creram.
nele. Agora vamos ver o João 5, virando umas 2 páginas, versículo 36. Jesus, falando de João Batista, fala: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. As obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. A resposta, o porquê dos dons extraordinários, a resposta é autenticação. Autenticação, colaboração, confirmação, comprovação. E ponto. É o porquê dos dons extraordinários. As obras que eu faço testificam de mim que o Pai me enviou. Alguém tem dúvida que Cristo é o Messias, que Deus enviou? Olha as obras que Ele fez, restaurando os mortos, curando os mancos, cegos, surdos, trazendo paz, expulsando demônios. As obras que o Pai me deu, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Os sinais não é para mostrar alguém muito espiritual do que os outros, mas para testificar de Cristo que o Pai o enviou. No dia de Pentecostes, em Atos 2:22, Pedro pregando Cristo. O pessoal de Pentecostes, as pessoas que estavam aí, a maior parte era judeu, achavam os milagres de Pentecostes sendo feito por homens bêbados. Versículo 22 de Atos 2, Pedro prega: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Nota versículo 22. Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais. Homem aprovado por Deus entre vós, com sinais, milagres, maravilhas, prodígios. Por que os sinais extraordinários? Para comprovar: este é o homem de Deus, Jesus Nazareno, aprovado por Deus, autenticado por Deus, com maravilhas, milagres e sinais. Autenticação. Aquele que Deus autenticou com sinais, ser o Salvador único, Ele é o seu Salvador. Nenhum outro nome há dado entre os homens que foi autenticado por Deus com sinais especiais, pelo qual devemos ser salvos, além de Cristo. Tenha certeza que esteja em Cristo.
Ele foi autenticado, aprovado por Deus por milagres, maravilhas, sinais. Por que sinais? Autenticar, comprovar, confirmar que este é o homem aprovado por Deus. Deus autenticou a pessoa e obra de seu Filho. Em tempo, Ele trouxe, pela uma obra chamada inspiração, o sopro de Deus sobre homens escolhidos para relatar a vontade de Deus. Foi escrito, e estamos pregando deste escrito hoje, que Cristo é o homem aprovado por Deus, por sinais, milagres e prodígios. Se já foi autenticado e o relatório inspirado, preservado até hoje, por que estamos buscando, ou por que buscam autenticação ainda dele? Já foi autenticado, confirmado, comprovado, manifestado. Amém? Cabe a nós crer o relatório pela fé e obedecê-la, ser salvos por ela e ser direcionados por ela. Amém? O necessário agora é buscar a graça de Deus para que obedeçamos toda parte dessa palavra e que pregamos ela a toda criatura. Não espera para uma profecia já cumprida ser repetida. Já foi autenticado o Senhor Jesus. Mas Satanás tem sinais extraordinários, prodígios e maravilhas também. Qual foi o pecado de Satanás? A iniquidade apareceu quando ele pensou: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu nome, o meu trono. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Querendo ser semelhante a Deus, desonra a Deus da sua glória de soberano. Essa mesma atitude Satanás vai mostrar durante a tribulação, quando ele se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vamos olhar em 2 Tessalonicenses, ver isso no preto e branco. Satanás quer ser visto como Deus. 2 Tessalonicenses 2, 4. O qual se opõe e se levanta. 2, 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Que usurpação, que presunção. Mas olhem em versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. A sua mentira, a sua enganação vai ser confirmada, vai ser autenticada pela eficácia de Satanás com sinais, prodígios. A sua mentira vai ser autenticada por ele, não por Deus. Autenticação. O porquê dos sinais extraordinários. Autenticação. Confirmação. Colaboração. Comprovação. Essas considerações dos dons extraordinários
de Cristo e os de Satanás, podemos entender que o porquê dos dons extraordinários é simplesmente comprovação e confirmação. Deus os usará, Deus os usou para ser crido que é o verdadeiro Deus. Satanás usará os dons para comprovar diante do mundo que ele deve ser honrado no lugar do verdadeiro. O aviso é um aviso sério e triste. Pensar que existirão sinais e prodígios feitos por Satanás e vão ser enganados muitos achando que é de Deus. Muitos entre os que buscam os sinais extraordinários, crendo que ainda estão sendo expostos, ainda hoje, estão crendo que o que Satanás está fazendo é de Deus, igual que vai ser feito na tribulação. O pastor está dizendo que os dons extraordinários passaram? Sim. O que estou dizendo é que os dons extraordinários têm o seu propósito de autenticar, confirmar, colaborar e comprovar verdades. Mas pastor, se você está dizendo que os dons passaram, o que tal Hebreus 13:8? Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e para sempre. Você não está blasfemando? Você não está entrando em heresia dizendo que os dons extraordinários são passados quando Deus é imutável? Olha, irmãos, a razão que Deus faz e fez os dons extraordinários não muda. A razão dos milagres é para comprovar, autenticar, confirmar, e essa razão dos dons não muda. Mas Deus pode variar o método usado para operar entre os homens, sem ferir a sua essência. Trocando o seu método não indica mudança da sua natureza divina. Deus usou o tabernáculo por uns 500 anos como lugar para Ele se habitar entre o seu povo. Amém? Depois do tabernáculo, ele abençoou o templo, consagrou o templo para ser o seu lugar, encontrar com o seu povo. Ele não usa hoje, nem no tabernáculo, nem no templo. Ele deseja receber a glória pela igreja. Deus mudou? Não. Mas os seus modos de procedimento mudaram. E Ele continua sendo Deus, tão Deus quanto antes. Uma vez, o povo de Deus estava num lugar difícil, como dizem, entre uma rocha e entre um lugar difícil, entre duas coisas. O exército de Faraó, com todo o seu exército, os cavalos e carros, brum, 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 atrás do povo de Israel. E na frente de Israel, o mar vermelho. Deus usou sinais, prodígios, para abrir aquele mar, e uns 3 milhões de israelitas passaram sem molhar os pés, era seca a terra.
Quando os egípcios quiseram fazer isso, voltou as águas nos seus lugares e jamais viram mais estes soldados, carros, e Israel nunca viu mais os egípcios depois daquele dia. Vocês conhecem o rio Tietê? Quem conhece? Talvez passou perto. E você já viu o rio Tietê abrir e o povo de Deus passar em seco? Não. E o rio Amazonas? O São Francisco? Paranapanema? Os Salomões? Mas pastor, isso não é Israel. Você já viu o Mar Vermelho abrir de novo? Mas Deus não muda, Ele é imutável. Deus não está obrigado a abrir todos os rios para o povo em perigo, o povo dele em perigo, para passar em terra seca. E Ele não muda, mas as maneiras, os procedimentos, os métodos que Ele usa mudem, variam. Ele troca de usar uma vara de Moisés para usar um serpente de metal levantado num haste. E depois, Ele pode usar você como testemunho vivo para ter o Espírito Santo, o Espírito da glória, pousando sobre você nas horas de aflição, para manifestar a glória de Deus. 1 Pedro 4:16. Deus fazendo as suas obras em uma forma, em uma época, pode não repetir as mesmas em outra época e continuar sendo imutável. Amém? Deus continua sendo soberano, onipotente, imutável, mesmo que as maneiras que Ele usa para comprovar a sua divindade e confirmar a sua mensagem e mensageiros variam. Deus já autenticou, confirmou e colaborou, firmando a sua verdade. Depois de confirmar a sua palavra, Ele fez que fosse colocado por escrito. E Ele preservou este escrito, e se está preservado a autenticação do seu Filho, da sua mensagem por seus povos, seus homens, qual razão existe para ainda hoje ter os dons extraordinários para autenticar o que já é autenticado? Nenhuma razão existe para ter mais comprovação. No Velho Testamento, Deus usou os patriarcas, até por Noé, depois de ele dar o sacrifício que Deus aceitou, era doce nos seus narizes, o sacrifício. Deus falou: eu não vou destruir o mundo de novo com água. Eu vou colocar um sinal da minha promessa nos céus. Quando chover, quando chove, o sinal da minha aliança está lá, autenticando, confirmando, lembrando da aliança do Senhor de não destruir mais o mundo. Hebreus 1 diz que Deus falou de muitas maneiras aos pais, muitas vezes e muitas maneiras aos seus pais. Uma das maneiras que falou Deus era pelos sinais e maravilhas. Moisés precisava uma comprovação. Que comprovação o Senhor dá para eu falar ao povo de Israel que o Senhor está me ensinando, me escolhendo para lidar? Coloca a sua vara na terra
e virou em serpente. Pega de novo pela cauda e voltou a ser uma vara, um sinal para comprovar, autenticar, colaborar que este é o homem que Deus escolheu. Amém? Não era para fazer Moisés mais do que outro, mas comprovar que este é o homem que Deus escolheu para fazer essas coisas. Na entrega da lei, tinham terremotos, trovões, relâmpagos, fumaça. A terra moveu-se. Para dar glória a Moisés? Não, para autenticar. Aquilo que está acontecendo lá é de Deus. E Deus escreveu com o seu dedo na pedra e levou ao povo um sinal, manifestação, confirmação, autenticação. Essa é a minha lei. Deus usou muitas maneiras, muitas vezes aos pais, como Noé, como Abraão, como Moisés, como os reis e faraós pagãos. Usou anjos e profetas, usou artefatos, construções, com sinais em todos esses para comprovar, colaborar, autenticar a sua mensagem, os seus homens, a sua lei. Em Números 14, Deus mostra o que é de não respeitar o que Ele autenticou. Números 14. Alguém pode ler 11 e 12. 14, versículos 11 e 12. Amém. Até quando me provocará, não crendo em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Se não aceitamos Cristo, se não aceitamos a autenticação, a manifestação dele pela palavra, nós só podemos esperar perdição. Se rejeitamos Cristo e nessa tão grande salvação, não terá outra salvação. Até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Os sinais eram para destacar Cristo, Deus, para ser crido, honrado, louvado. Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles, eles não creem. O propósito dos sinais é para confirmar e para que você creia nesse que Deus enviou. Deus já confirmou a sua divindade muitas vezes e por muitas maneiras aos pais no Velho Testamento. Qual a sua mensagem e quais são os seus mensageiros? Depois disso, Ele fez que tudo fosse escrito pelos homens santos escolhidos para receber o seu sopro. Tendo aquilo colaborado por Deus, já preservado eternamente pela Bíblia, qual razão existe para esperarmos outras confirmações ainda hoje? Não temos razão de esperar sinais extraordinários hoje, porque o propósito deles se cumpriu. João Batista, maior do que ele, difícil, Jesus falou. E ele preparou o caminho para o Senhor. Mas depois, um tempo, João foi colocado na prisão. E quando João foi tirado da cena, Jesus começou a aumentar
na cena. E João Batista mandou os seus discípulos. Talvez João estava bem desanimado na prisão e começou de ser fraco como homem. Vai perguntar a ele se este é o Cristo que esperamos. Em Mateus 11, 4 e 5 diz, Jesus disse a eles: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. O que ele está querendo dizer isso? As obras que o Pai me deu manifestam de mim, que eu sou dele, homem aprovado por Deus. Fala a João que os sinais extraordinários que você vê, isso vai confirmar ele, vai convencer ele que eu sou aquele que espera. Os dons extraordinários serviram como comprovação da sua posição de verdadeiro Messias. Então, claramente, os dons extraordinários eram usados para comprovar a posição de vida de Jesus Cristo e confirmar que a sua mensagem era de Deus. Pastor, estamos até João, estamos até Cristo, mas no dia de Pentecostes era uma coisa diferente. E os apóstolos depois tinham os dons e não continua hoje. Em 1 Coríntios, eu acho que é 12, 28, ou é 12, 12, melhor olhar. 2 Coríntios 12, 12, os sinais do apostolado. Os sinais extraordinários, Paulo considerou e denotou que eram sinais do apostolado. Versículo 12, de capítulo 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Quem vai duvidar que Paulo era um apóstolo? Deus aprovou, manifestou por toda a paciência, sinais, prodígios e maravilhas. Este é o meu servo. Autenticou, confirmou, colaborou, comprovou. É o porquê dos sinais extraordinários. Os dons extraordinários eram o cumprimento da profecia de Jesus para com estes que creram nele. Vamos para a passagem difícil para os pentecostais engolirem. Eles acham que é difícil para os batistas engolirem, mas é difícil para eles engolirem. Em Marcos 16, um trecho passou um galho azul voando baixo. Versículo 16 a 20. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, 16 a 20. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Marcos 16, versículo 18.
pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes, versículo 14, finalmente apareceu aos 11 e lhes falou dessas coisas. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. A Bíblia não é uma caixa de blocos que você abre, coloca este bloco aqui, este bloco aqui, este bloco ali. E dentro daquele bloco, se você abri-la, aquela doutrina, você vai rodando, e tudo encaixa bem. E fecha aquela caixinha, e vai para outro bloco, abre aquele bloquinho, e vai para naquelas doutrinas, e vai, tudo coopera, tudo bem, fecha a caixa. Mas ai de nós, se deixamos as duas caixas abertas, e uma doutrina de lá vem aqui e bate contra. Isso é uma ideia de aprender na Bíblia de compartilhação, de compartilhar, não de dividir, mas de colocar em caixas, blocos fechados. Mas as doutrinas da palavra de Deus tudo encontram, tudo entra é como os anéis das Olimpíadas, vai interligando um com outro, e tudo é a palavra de Deus, tudo concorda com o outro. O que eu estou dizendo, se em Marcos Deus manifesta que Deus coopera com eles, o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que seguiram, se nós vamos ler o livro de Atos, a história dos apóstolos deve encontrar concordância com Marcos, com o Velho Testamento, com o Apocalipse. Tudo deve entrosar, entrelaçar corretamente e pacificamente. Se olhamos no livro de Atos deve mostrar quem são eles que fizeram estes sinais. Estes, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Quem são os eles? Mas pastor, você não sabe que são aqueles que crerem. Então ele está dizendo para todo mundo que crê nas idades vindouras, que vão também fazer